A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Deus tem uma palavra de libertação para a sua alma. Deus tem uma palavra de mudança de vida. Deus tem uma palavra que vai mudar o que você está passando, o que você está vivendo. Porque pelo poder da palavra de Deus, no nome de Jesus Cristo, nós podemos crer e acreditar que as coisas vão melhorar quando Deus fala. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1 ao 6, que nos fala sobre a cura de um hidrópico. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Embora, meus irmãos e minhas irmãs, seja um texto pequeno, simples, mas é um texto que contém uma rica sabedoria da parte de Deus. É um texto que contém uma rica e abundante sabedoria do céu para a minha vida e para a sua vida, para te ajudar, para te mostrar o poder que Deus tem, para te mostrar o que Deus pode fazer na sua vida. Se você acreditar em cada versículo, em cada palavra que será ensinada para a sua vida. Esse texto aqui, esses 6 pequenos versículos do capítulo 14 de Lucas, nos fala sobre a cura de um hidrópico. E isso é bom, porque era uma das coisas que Jesus gostava muito de fazer. Era curar pessoas que estavam doentes. Era buscar almas que estavam doentes, pessoas que estavam aflitas, pessoas que estavam doentes não só do corpo físico, mas também da alma, que os médicos não davam jeito, que o dinheiro não dava jeito, e que as riquezas, as fazendas, os bens não podia dar jeito. Então esse texto aqui é um texto muito interessante para a sua vida, porque através dessa palavra, no nome de Jesus, a cura vai chegar para a sua vida, se você crer. O capítulo 14 de Lucas, versículo 1, começa falando: aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Olha a quantidade de coisas que nós podemos separar para aprendermos dentro de um pequeno versículo, através desse texto que nós lemos. A primeira coisa que nós podemos perceber é que o escritor de Lucas faz questão de mostrar que essa cura de um hidrópico
aconteceu num sábado. Por que no sábado? Porque para os fariseus, os escribas, que estavam sempre contra Jesus, o inimigo que usava a vida daqueles homens, queriam impedir Jesus, num sábado, de salvar as pessoas doentes, feridas, que precisavam de ajuda. Por formalidade humana, por tradição humana daqueles fariseus, eles queriam que ninguém fizesse nada no dia de sábado. Mas Jesus propositalmente fazia no dia de sábado. Não porque Jesus era rebelde, não porque Jesus era autoritário, soberbo, não. É para mostrar para aqueles homens que o sábado que eles guardavam, que eles não podiam fazer nada, mas isso era hipocrisia porque eles faziam sim. Jesus quis mostrar que o sábado que eles guardavam, os fariseus, não era mais importante do que as almas que estavam sofrendo e chorando. Olha o amor de Deus através de Jesus pela minha e pela sua vida, a ponto de me mostrar e te mostrar que se Ele quiser curar no feriado, Ele cura. Se Ele quiser curar no domingo, Ele cura. Se Ele quiser curar em qualquer dia, Ele cura. Porque o dia da semana não é mais importante, ou o feriado, não é mais importante do que a minha e a sua alma, que é eterna para Deus. Então, aconteceu num sábado que, entrando Jesus na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, e aqui está outro ensinamento. Muitos daquela época falavam que Jesus era comilão, beberrão, mas eles não entendiam o propósito de Jesus ir para certos lugares, comer e beber. Eles não entendiam que Jesus estava aproveitando esse momento de lazer, de comer e beber, para evangelizar aquelas almas. Aqueles homens acusavam Jesus de comilão e beberrão. E Jesus, ele ia propositalmente nos lugares que, diante dos fariseus e daqueles homens daquela época, eram lugares que não era para ele ir. Mas Jesus, como sempre, vai em contramão ao mundo e ao ser humano. Ele vai no lugar que ninguém quer ir. Ele faz o que ninguém quer fazer, ou até quer e não pode. Jesus, ele faz totalmente ao contrário do pensamento humano. Muitas das vezes criticaram Jesus. Os fariseus, uma certa feita, até perguntaram para os discípulos: por que o teu mestre come e bebe com pecadores, com prostitutas, com meretrizes, com pessoas erradas? Jesus toma a palavra no lugar dos discípulos e fala do propósito dele, que ele não veio para quem não tem problema. Ele fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E quem são os doentes?
São os pecadores, são os publicanos, as meretrizes, as prostitutas, os drogados, os viciados. Isso que ele quis falar. Então, o amor de Deus em Cristo Jesus é tão lindo que através dessa palavra aqui, nos mostrando que ele entrou mais uma vez na casa de um dos principais dos fariseus, nos mostra que ele vai em busca daquilo que todo mundo já deixou para trás. Que ele está em busca daquilo que o ser humano já desistiu de buscar. E quem saiba, você que me ouve, tenha ficado para trás. Quem sabe, você que me ouve, tenha sido largado de mão, pessoas têm te abandonado, pessoas têm te deixado. Só que Deus está te mostrando que Jesus, Ele está falando com você através dessa palavra, para te mostrar que ainda que o ser humano te rejeite, que ainda que as pessoas te abandonem, Deus está te mostrando que através de Jesus, nessa palavra, você ainda tem jeito para Ele. Porque enquanto todo mundo te abandona, Ele está em busca de você. Ele quer ter você perto dEle. Ele quer que você viva perto dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é lindo, porque enquanto o ser humano te abandona, te julga e te critica e te deixa de lado, Deus quer que você esteja perto dele. Deus quer que você se aproxime dele. Mas, irmão, eu sou tão pecador, eu sou tão falho, eu faço tantas coisas ruins, mas Deus quer que você esteja perto dele. Ele conhece a sua natureza. Ele sabe o porquê de você estar assim. Todo mundo está te abandonando, mas Deus não quer te abandonar. Ele quer que você esteja com Ele. Porque Ele não age como um ser humano. Não é porque o ser humano te abandonou que Ele vai te abandonar. Não é porque o ser humano está te desprezando que Ele vai te desprezar também. Não, Ele não vai te desprezar. Ele age diferente do ser humano. Então Jesus, ele entra na casa de um dos principais dos fariseus, de propósito. A Bíblia fala, para comer pão. Só que esse não era o objetivo de Jesus. Jesus usava esse método para evangelizar as pessoas nos lares. Porque Jesus não veio para comer nem beber, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. A Bíblia fala que ele mesmo diz, eu vim para dar a minha vida por resgate de muitos. Então ele veio para salvar a minha e a sua alma, ele veio para te mostrar que a vida, ela vai além do que esta vida que você está vivendo. E que você pode alcançar, que você pode viver, que você pode experimentar, que você pode receber coisas novas na sua vida. A vida não acaba aí. A vida não acaba e não vai terminar da forma que você está. Se você crê em Jesus, se você crê em Deus, a sua vida vai recomeçar, tudo vai se fazer de novo. Tudo vai ser mudado, tudo vai ser transformado, porque é isso que Deus faz quando um ser humano crê na palavra dele e se entrega à palavra dele. É tudo novo, é tudo diferente. Louvado seja Deus. Então a Bíblia fala que ele entra na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão. Vírgula. Eles o estavam observando. Outro ensinamento. Tudo que Jesus fazia
sendo dentro da casa de alguém ou fora, sempre tinha alguém observando Jesus. Porque Jesus, ele falava, muitas das vezes de uma forma dura, ele falava de uma forma diferente. E as pessoas observavam a maneira como ele falava, as pessoas observavam a forma que ele vivia, a forma que ele tratava as pessoas, para ver se realmente ele era aquilo que ele estava falando. Então os fariseus, aqui nesse texto, aonde Jesus estava na casa de um dos principais, que também tinha outros fariseus, estavam observando Jesus. E sabe o que isso nos dá a entender também? É que sempre que Jesus está fazendo ou vai fazer alguma coisa na minha ou na sua vida, ou na vida de um ser humano, os demônios no mundo espiritual ficam observando, ficam esperando para ver o que Deus vai fazer, o que Jesus vai fazer, como foi com Jesus, para tentar acusar, para tentar condenar a minha e a sua vida, para tentar te julgar falando que você não é digno, que você não é digna. Então sempre tem alguém observando a minha e a sua vida. Jesus, quando ele chama o ser humano, quando ele tem promessa, quando ele tem um chamado na vida de um ser humano, e essa pessoa reconhece esse chamado, pessoas passam a observar ele, pessoas passam a observar ela, para ver o que ele vai fazer, para ver o que ela vai fazer, para tentar achar uma brecha, para tentar tirar ele do foco e do melhor caminho que ele escolheu para a vida dele, que é de viver com Jesus. Então, nesse mundo, entenda uma coisa no nome de Jesus: sempre vai ter alguém te observando para tentar te atacar e dizer que você não é digno de ser um servo, uma serva do Senhor. Nesse mundo, sempre vai ter alguém te vigiando para falar mal de você. Nesse mundo, sempre vai ter pessoas olhando para as coisas que você faz para tentar ser melhor do que você. Nesse mundo sempre vai ter pessoas te observando para fazer fofoca da sua vida. Mas, irmãos, se sempre vai ter esse tipo de pessoa, o que eu devo fazer diante da presença de Deus? Você deve fazer como Jesus. Jesus não batia a boca. Jesus não discutia. Jesus não queria ser maior e nem melhor do que eles. Jesus fazia o que ele tinha que fazer. E o que ele tinha que fazer? Pregar o evangelho de arrependimento, de libertação e de salvação. Ele não batia a boca com aqueles que estavam observando. Ele sabia quem estava observando para criticar, mas ele não ficava questionando. Ele não ficava perguntando: por que vocês estão me observando? Por que vocês estão falando mal de mim? Por que vocês estão inventando coisas com o meu nome? Ele não ficava fazendo essas coisas. Ele sabia da maldade de cada um, só que ele seguia no propósito para qual ele foi chamado. E é assim para mim e para você. Você não tem que bater boca, você não tem que criticar. Segue para o alvo que você foi chamado. Segue para o propósito que você foi chamado. É para pregar? Pregue. É para evangelizar? Evangelize. É para viver conforme a palavra do Senhor. Viva conforme a palavra do Senhor. Mas, irmão, estão falando. Às vezes dá vontade de falar, dá vontade, mas se segura, ora a Deus, pede ajuda a Deus e Deus vai te dar sabedoria. Mas não se iguale, não desça ao nível do diabo, não mostre para ele a sua fraqueza.
Não se iguale a ele. Porque Jesus não se igualava aos seus inimigos. Jesus sabia da maldade que estavam contra ele, só que ele ficava perto, ele ficava quieto. Louvado seja Deus. Então sempre vai ter gente para observar e falar alguma coisa, ou tentar falar alguma coisa, porque quando não tem para falar, inventam. Mas Jesus, ele sempre nos falou de todas as coisas que iriam acontecer. Então aquieta o seu coração, porque mais uma vez Deus está te falando através de Jesus que essas coisas vão continuar acontecendo, mas que é para você seguir com o foco que Deus te deu. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 2 fala: eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Diante dele quem? Diante de Jesus. E isso daqui vai confirmar o que eu falei para os irmãos aqui em cima, que Jesus não ia para a casa de ninguém para comer e para beber. Era apenas um modo dele aproveitar aquilo para evangelizar, curar ou libertar alguém. Olha o que a Bíblia fala no versículo 2. Que estava diante de Jesus um homem hidrópico. Foi em busca daquele homem hidrópico que Jesus foi para a casa de um dos principais dos fariseus, como a Bíblia fala no versículo 1. Ele foi em busca daquela alma lá, que precisava de ajuda. Então isso aqui nos ensina que Jesus, ele não vai para um lugar à toa. Deus não fala com ninguém à toa. Se você está ouvindo essa palavra, Deus está falando com você por um motivo. Quem saiba você esteja doente, quem saiba você esteja paralítico, quem saiba você esteja cego no mundo espiritual, quem saiba você esteja paralítica no mundo espiritual, você não consegue caminhar para a igreja, você não consegue enxergar a solução, você não consegue ver saída para a sua dor, você não consegue ver solução para o seu problema, mas Jesus chegou aqui para falar com você, porque Ele tem cura para te dar através dessa palavra. Ele tem libertação para te dar através dessa palavra. Por quê? Porque Ele não fala com ninguém à toa. E não é à toa que Deus está falando com você. Louvado seja Deus. Então, Jesus estava naquele lugar para um motivo. Assim como diversas vezes você pode ver em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele esteve em diversos lugares, não para perder tempo, mas para fazer a obra de Deus. Porque em todos os lugares que ele ia, sempre tinha alguém precisando de ajuda. E Deus, através de Jesus, chegou na sua vida através dessa palavra, porque você precisa de ajuda. E a ajuda de Deus chegou para a sua vida, para te mostrar que essa doença, essa enfermidade, essa perseguição, essa oprimição do inferno, ela tem solução para a sua vida. Mas você tem que acreditar em Jesus. Você tem que acreditar no nome dele, na palavra dele e no que ele está falando com você, para que a sua vida seja mudada. Louvado seja Deus. Então, aonde Jesus estava, tinha alguém precisando de ajuda. Assim como aonde você está agora, você precisa de ajuda. E Jesus está falando com você. Louvado seja Deus. No versículo 3 fala: e Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Meus irmãos, esse versículo 3 aqui é muito forte, muito poderoso, porque muitas das vezes os acusadores, os inimigos de Jesus,
eles se levantavam contra Jesus e Jesus sempre tinha uma resposta dura que deixava aqueles homens de boca fechada. Só que dessa vez aqui, Jesus nem esperou eles falarem nada. Jesus já tomou a palavra e começou a falar e a perguntar para aqueles fariseus e doutores da lei, que se achavam os santos de Deus, os melhores dos melhores. E Jesus pergunta: é lícito curar no sábado? Jesus já sabia que não era. E aqueles fariseus também sabiam que não era. Só que o que me chama a atenção é que Jesus, ele fala no momento que todo mundo pensa que ele vai se calar. E a palavra de Deus, ela é tão linda que ela te mostra o momento e a hora certa de você falar. Ela te mostra o tempo, a hora que você deve se calar e o momento e a hora certa que você deve abrir a sua boca e mostrar a autoridade de Deus que está dentro de você. Louvado seja Deus. Tem horas que o inimigo, Deus permite o inimigo levantar problemas contra a nossa vida para provar a nossa fé. Mas com a sabedoria da palavra de Deus, em certos momentos, Deus vai falar com você, vai falar comigo. Fica quieto, fica quieta, só entrega nas minhas mãos. Ora, entrega nas minhas mãos. Mas vai ter momento que Deus vai permitir o inimigo se levantar contra a nossa vida, a ponto dele pensar que a gente vai ficar quieto. Mas aí Deus vai falar: usa a autoridade que eu te dei. Abre a boca e usa a autoridade que eu te dei. Não deixe o diabo te envergonhar. Não deixe o diabo te colocar para baixo. E isso é bom e é maravilhoso. Porque o inimigo, ele não sabe a hora em que Deus, ou a forma que Deus age na vida do servo e da serva dele. Quando o inimigo pensa que você vai ficar calado, você abre a boca. Quando o inimigo pensa que você vai abrir a boca para questionar, para reclamar, você fica quieto. Porque ele não entende os mistérios de Deus. Ele não entende a forma que Deus trabalha na minha e na sua vida. Ele só entende as coisas dos homens. Então, Deus, ele sabe e fala conosco o momento de falar e de ficar quieto. E Jesus, nesse texto aqui, ele toma a palavra, ele começa a falar quando ninguém pensa que ele vai falar nada. Porque esse momento foi o momento dele mostrar o poder e a autoridade que ele tinha. Então ele pergunta para aqueles homens que estavam ali, observando ele para tentar acusar ele: é lícito curar no sábado? Aí no versículo 4 diz: eles, porém, calaram-se. Eles quem? Doutores da lei e os fariseus. Por quê? Porque as palavras que saíam da boca de Jesus tinha tanto poder e tanta autoridade no mundo espiritual que fazia eles ficarem quietos. O que saía da boca de Jesus envergonhava. O que saía da boca de Jesus deixavam eles de cabeça baixa. Porque as palavras de Jesus, quando está na vida de uma pessoa, quando vive na vida de uma pessoa, é assim. Então, meus irmãos, Jesus, ele usa a autoridade que Deus deu a ele. E o que acontece quando Jesus usa a autoridade? Aqueles homens se calam. Porque Jesus sabia que eles não teriam o que falar.
Porque diante da palavra de Deus, o homem tem que se calar. Ela é vida, ela é a verdade absoluta. Então, diante dessa palavra, todo o inferno se cala, todo o mal se cala, todo o mal sai, porque essa palavra ela vem de Deus. E tudo que Jesus falava vinha de Deus. Então aqueles homens se calaram, porque não tinham o que falar quando Jesus abria a boca, pela sabedoria e o poder que saía, que emanava na vida de Jesus. Então, eles não podendo falar nada, até porque não tinha, Jesus toma aquele homem hidrópico, cura ele e despede ele. Aí Jesus fala mais ainda. Versículo 5. E disse-lhes: qual será de vós o que caindo-lhe num poço em dia de sábado, ou jumento, ou boi, não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Jesus trouxe para o mundo material. Jesus usou os ensinamentos, Jesus usou coisas do dia a dia que eles faziam, que os fariseus e doutores da lei faziam no dia a dia, para ensinar a eles mesmos que queriam impedir Jesus de fazer alguma coisa no sábado. E Jesus bota eles contra eles mesmos e pergunta: qual de vós que caindo num poço, um jumento ou boi, não tire logo? Porque, meus irmãos, eles queriam impedir Jesus de fazer a obra de Deus no sábado, mas Jesus botou eles contra eles mesmos e botou eles para pensar. Se vocês tivessem um boi, um jumento, e eles caíssem num poço, quem de vocês que não ajudaria o animal? Mostrando que no dia de sábado, além deles tentarem impedir Jesus, eles não poderiam, porque eles também tinham coisas a fazer no dia do sábado, e poderia acontecer coisa no dia de sábado. Louvado seja Deus. Então, ninguém podia replicar sobre isso, ninguém podia falar nada sobre isso, porque, meus irmãos, eles eram hipócritas, eles cobravam uma coisa que eles mesmos não faziam. Então eles queriam cobrar de Jesus e impedir Jesus de curar no sábado, mas eles também, no dia de sábado, eles faziam outras coisas. Então eles ficaram quietos e não podiam questionar Jesus em nada, porque o hipócrita é assim. Quando ele não vê saída, quando ele fica contra a parede, ele não tem palavras para responder. Ele não sabe o que falar. Louvado seja Deus. E não pode resistir à sabedoria de Deus. Então Deus quer dar essa sabedoria para mim e para você, para sabermos lidarmos com esses tipos de pessoa que vive observando, que vive criticando, que vive tentando achar erro na minha e na sua vida. Mas Deus, com a sabedoria dele, ele dá e revela para quem busca ele. Então busca Jesus, creia nele, e ele vai te dar essa sabedoria para você lidar com esse tipo de pessoas, para a glória de Deus.